Que é janela de transferências, a gente fala do clube que costuma ser o mais agressivo na janela. A Letícia Marques, setorista do Flamengo, está ao vivo com a gente. Duas boas-vindas. Tudo bom, Letícia? Boa tarde a você. Bem-vindo à Seleção. Boa tarde, Rizek. Boa tarde a todo mundo que está, Renata, Dodô e também Paulo Nunes e a galera que está acompanhando. Então temos sempre muitas informações do Flamengo aqui nessa janela de transferências e acho que a gente pode começar falando do Wendel, que era um nome que estava fora dos planos do Flamengo, mas a situação mudou nos últimos dias e o Flamengo já trata como possibilidade uma contratação do volante, que também pertence ao Zenit, que é o clube que o Flamengo negocia o Claudinho, Rizek. Então a gente tem até aqui o Alan contratado, a gente fez esse painel. O Rossi contratado, né, o Alan volante, o Rossi goleiro. O Luiz Araújo contratado, tudo isso na janela. O Claudinho em negociação, o De La Cruz em negociação, o Wendel no radar, como você nos atualiza, e o zagueiro Lucas Veríssimo também no radar. Confere, Letícia? Exatamente, Rizek, tá certinho. A situação do Wendel, como eu falei, ela é um pouco diferente porque ele era um nome que sempre esteve no radar do Flamengo na janela de julho do ano passado, né? Na temporada passada, eles chegaram a um acordo, né? Mas na ocasião ele acabou renovando com o Zenit, permaneceu lá no futebol russo e não veio para o Flamengo. Então até isso que atrapalhou um pouquinho o interesse inicial do Flamengo, mas acredito que dois motivos mudaram. O fato do Vidal ter ido para o Atlético Paranaense abriu uma vaga e o Sampaoli quer mais um nome para o meio campo, então acho que isso conta para o Flamengo virar essa chave e admitir uma contratação no Wendel. E também o pessimismo em relação ao De La Cruz, que é um dos principais nomes dessa janela, mas o River Plate quer somente uma negociação de 16 milhões de dólares pagos à vista. Então o Flamengo entende que é muito complicado, então agora vira um pouco esse radar aí para o Wendel. Eu acho que o nome que causa mais frenesi, pelo menos com os rubro-negros com quem eu converso, é o Claudinho. Claudinho encaixa em qualquer time, estava pensando isso ontem, ele encaixa em qualquer time. Ele é um jogador de aproximação, de tabela, finaliza de fora da área, de transição. Já que ele encaixa em qualquer time, quem do Flamengo você tira para encaixar o Claudinho? Boa pergunta. Normalmente, quando todo mundo fala isso, é o Everton Ribeiro, né? Só sobra pro Everton É o Bucha. Chega um jogador de Copa do Mundo, craque. Você sabe que... Aí passa uma semana, o Everton Ribeiro esculacha nos treinamentos, nos jogos, fica o Everton Ribeiro. Sempre assim. Eu acho que o Claudinho chega e com esse... Eu gosto muito do Everton, do Arrascaeta, eu acho que chega e vai ter que brigar pela posição. Não chega titular, não. Gosto bastante. Eu acho que um que chega pra jogar e titular, que eu adoro, que é o Alan, que é o volante. Eu também. Esse cara, pra mim, chega e bota a camisa e joga. O Claudinho chega e depende de como que o Everton Ribeiro e o Arrascaeta vão estar. E eu não vejo também o Claudinho, não sei se a Letícia tem informação sobre isso, vendo de fora, sem apuração, eu não vejo o Claudinho também como um jogador só para essa temporada. É sabido e notório que outros clubes do futebol brasileiro têm interesse no Everton Ribeiro a partir do ano que vem. Pode ser que o Flamengo já esteja pensando também... Já segurar o jogador, né? Para já trazer, para já preparar... Isso é planejamento, né? Planejamento. Isso é legal. O que faz sentido isso, Letícia? Faz sentido sim, Rizek. O contrato do Everton Ribeiro vai até dezembro desse ano, né? O Flamengo vai costurar uma renovação a partir desse fechamento dessa janela. Então, agosto, setembro é quando o Flamengo começará a negociar as possíveis renovações dos atletas que estão terminando o contrato. A gente pode citar principalmente o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique, que são os casos que são melhores avaliados internamente, que a gente pode tratar. E aí, acredito que essas renovações aconteceriam de formas anual, né? Então, uma renovação com o Everton Ribeiro até o fim de 2024, uma renovação com o Bruno Henrique até o fim de 2024, algo muito semelhante que aconteceu com o Diego Ribas, Felipe Luiz e o Diego Alves nas temporadas anteriores. Então, essa contratação do Claudinho, que já tem acordo salarial e o acordo também contratual com o Flamengo, até a temporada de 2027, Rizek. Então, de fato, o Claudinho é um jogador para uma continuidade no Flamengo e um dos fatores que o Flamengo conseguiu seduzir o Claudinho, a gente pode usar essa palavra, foi justamente o ciclo para a seleção brasileira. Por exemplo, foi bastante noticiado que o Corinthians chegou a sondar o Everton Ribeiro para o ano que vem. Eu fui atrás dessa história com a chegada do Matias Rojas, que joga justamente na faixa de campo do Everton Ribeiro, e isso arrefeceu. Mas um treinador com quem o Everton Ribeiro fez muito sucesso e graças a ele foi para a Copa, ligou o radar dele para a possibilidade
não fez proposta, é uma possibilidade. O radar ligou no São Paulo para no ano que vem, caso o Dorival permaneça, poder ter o Everton Ribeiro. Então, qualquer clube brasileiro hoje que queira um meia, tendo o Everton Ribeiro solto no mercado, vira uma possibilidade, vai para cima. E assim, a ideia que o São Paulo coloca hoje para jogar é a ideia do Everton Ribeiro, né? Aproximação, troca de passes, conhece muito o Dorival agora. Na minha opinião, assim, se o Flamengo contratar o Claudinho, o Flamengo dá um passe enorme para... Mais um, né? Mais um, né? Mais um dos passes. Impressionante. Jogador que defendeu a seleção brasileira, já foi craque de campeonato. É novo, ele está com 25, 26 anos. Então você vê o que ele pode crescer ainda, evoluir nessa agrega muito, mas é igual que eu falei, pensando já numa reposição para a temporada que vem. Você perder alguns jogadores, o Everton Ribeiro se for sair no caso, né? Então você já tem um jogador que vai vestir a camisa titular tranquilamente. Dodô, você sabe disso. E mexe com quem está lá dentro. Eu acho que assim, times como o Flamengo vive hoje, essa fase, você chega com jogadores de qualidade e você cria aquela competição interna que os caras não vão se sentar na cadeira e achar que vai jogar sem. Exato. Então isso é importante, cria aquela competitividade dentro do elenco, que é muito importante. A vida de vários setoristas na janela é meio monótona, né? Tem clube que não tem dinheiro para contratar ninguém. Imagina a vida de quem cobre o Flamengo. Ela trabalha. Cada dia uma novidade. Letícia, algo mais para a gente fechar sua participação aqui no Seleção? Claro, Rizek, acho que a gente pode falar um pouquinho do que acontece com o Claudinho, né? Ele é um jogador que quer usar a camisa do Flamengo e até por isso o Flamengo tratou com muita cautela esse interesse no Wendel, já que eles são do mesmo clube e, de fato, para o Zenit negociar o Claudinho e o Wendel com o Flamengo é uma situação um pouco complicada, são negociações muito difíceis, acredita-se que o modelo será bem diferente, né? O Claudinho deve vir de compra definitiva, o Wendel, os clubes ainda não começaram a debater, mas muito provavelmente pode ser um empréstimo com obrigatoriedade de compra, então são cláusulas diferentes para jogadores diferentes e negociações muito difíceis e muito complicadas, e eu acho que é importante a gente sempre lembrar que essa negociação com o Claudinho demorou um pouquinho para acontecer porque o Zenit não respondia ao Flamengo, né? Aí, nos últimos dias, o Zenit respondeu e disse que admitia negociar o Claudinho, né? Deu o sinal verde e agora os clubes vão sentar para conversar de fato os valores e as formas de pagamento. Inicialmente, a primeira e única proposta do Flamengo que a gente tem ciência, né, foi na casa dos 15 milhões de euros, mais ou menos 80 milhões de reais na cotação atual, sendo pagos em 5 anos. Isso ainda não entrou em pauta, os clubes ainda vão negociar, mas o Flamengo tem aí mais ou menos 2 semanas para tentar acertar essa negociação do Claudinho, que é o principal nome nessa janela, e agora, quem sabe, fechar a contratação do Wendel também. Letícia, muito obrigado pela participação, ótimo trabalho para você, até a próxima. Obrigada, Rizek, um beijo. Um debate que incendiou hoje a reunião entre os editores do Seleção é se o Flamengo, inegavelmente ao lado do Palmeiras, o time mais vitorioso do futebol brasileiro nos últimos anos, se ele está no patamar que ele podia estar, se ele não podia estar ainda melhor pelos investimentos que ele pode fazer no futebol e tem feito. Digo isso porque sabe qual foi a última rodada que o Flamengo liderou de Campeonato Brasileiro? A gente está em 2023. Sabe qual foi a última rodada que o Flamengo, o clube mais poderoso hoje do Brasil, liderou de Campeonato Brasileiro? 2021. Foi em 2021 o título de 20. É. Desde então, o Flamengo não liderou mais nenhuma rodada de Campeonato Brasileiro. Não parece pouco para vocês, diante do que é o elenco do Flamengo e o potencial financeiro que o clube tem? Se você pensar só nessa frase, nesse contexto, sim. Mas aí você tem que pensar, ano passado o Flamengo não foi no Brasileiro, mas ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Está aqui, ó, desde 19, ano a ano, o desempenho do Flamengo. Não passa um ano sem que o Flamengo esteja numa grande decisão. 19, o Flamengo teve aquele ano mágico, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, parou nas quartas da Copa do Brasil, caiu para o Furacão, campeão estadual, vice-mundial, e para mim fazendo uma participação de Mundial como há muito tempo não se via. E não se viu desde então, sim, de um sul-americano no Mundial. Aí em 2020, caiu nas oitavas da Libertadores, perdeu do Racing, foi campeão brasileiro com o Rogério, um campeão brasileiro bem apertado, né? Muito decidido apertado. Na última rodada, caiu nas quartas da Copa do Brasil para o São Paulo, do Diniz, foi campeão estadual, campeão da Supercopa, campeão da Recopa. 21, vice da Libertadores, aí com o Renato.
vice-brasileiro, semi da Copa do Brasil, campeão estadual da Supercopa. Em 22, campeão da Libertadores, quinto colocado do Brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Ganhou as duas principais Copas do nosso calendário. Vice-estadual, vice da Supercopa. Até aqui nesse ano. Está nas oitavas da Libertadores, é o vice-líder do Brasileiro, está na semi da Copa do Brasil e não conseguiu ganhar o estadual, nem a Supercopa, nem a Recopa, e no Mundial teve uma campanha ruim, com o terceiro lugar. É óbvio que esse painel, se você falar que clube não gostaria de ter essas campanhas de 19 para cá, é óbvio que o torcedor rubro-negro está feliz da vida em todo ano levantar caneca ou disputar títulos. A questão é, está o Flamengo atingindo o seu máximo potencial ou poderia estar ainda mais dominante? Eu acho que o trabalho é feito para ele estar mais dominante. Só que nesse percurso existem alguns erros, né, que faz parte do processo. Mas assim, André, eu vendo, se eu fosse jogador do Flamengo e analisando todo o que você passou aí de números, eu acredito que em todas as vezes que o Flamengo não foi, principalmente a gente está falando de brasileiro, né? Que o Flamengo não foi bem no brasileiro é porque esse processo foi passado, né? Esse caminho foi passado para outra situação, tipo Copa do Brasil e Libertadores. Então, assim, às vezes a gente entra numa competição, o Dudu sabe disso, não, vamos focar nessa competição aqui. Só que nessa competição o caminho não fica fácil pro time, pro clube. E aí, quando ele olha, dá aquele revés de contorno, de segmento, que ele fala assim, cara, aqui a gente vai conseguir mais. Eu acho que no Flamengo esse processo é assim. Principalmente da Copa do Brasil e da Libertadores, foi muito claro com o Dorival. Tanto que, no meu entender, ele foi até muito cobrado, exigido demais em relação a isso. Né? Porque ele escolheu duas competições para ganhar. Isso é fato, isso acontece no futebol. Agora, como você está falando, o investimento que tem, né, a grana que o Flamengo tem, as contratações que não deram certo, o Flamengo buscou isso. Só que algumas contratações não ajudaram o Flamengo nesse momento. Eu acho que o sarrafo é alto para o Flamengo, por tudo isso que você falou. Eu acho que o Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade e mesmo o Flamengo teve muitas trocas de técnicos. E quando você tem irregularidade no Campeonato Brasileiro, nas Copas você pode compensar isso com o talento dos jogadores que você tem. E às vezes um bom trabalho que no Campeonato Brasileiro às vezes não dá pela falta de regularidade, constância, consistência. Nas Copas você consegue fazer o caminho meio que ao contrário. Você tem bons jogadores, você foca ali naquela competição e você tem jogadores que decidem. E isso ajuda bastante. Interessante. O Flamengo não está conseguindo uma regularidade, mas tem tanto jogador decisivo que nas Copas isso tem feito a diferença. Muitas vezes isso aconteceu, né? Eu acho que é difícil você estar sempre ali no topo, claro, né? Muito. Em primeiro lugar, Isso... até porque tem os adversários, né? A gente não pode falar só do Flamengo. Os adversários também crescem, exatamente. E futebol é só um que ganha. Inclusive o Flamengo, se a gente olhar o cenário atual, o Flamengo é o único time brasileiro que está vivo em todas as competições. Né? Exato. Sim. Então, é difícil, pergunta difícil, hein, Rizek? É que você tá no topo, é muita regularidade. A gente vê isso no mundo só em um time, que é o Manchester City, que é regularidade total no campeonato inglês e foi ganhar a Copa agora. E que tem outra realidade Mesmo de calendário, assim, né? Mesmo e com uma assim, outra realidade de calendário. Sim. Né? O futebol Mas brasileiro A questão da constância no campeonato brasileiro, que é muito difícil, que tem adversários de alto nível, também deixa o campeonato mais difícil. E aí na Copa você compensa com o quê? Com investimento, com a parte econômica e os talentos que você tem. E ainda com técnicos bons que o Flamengo sempre vira e mexe tem. Tem uma coisa que me chama a atenção é que a gente está diminuindo e diminuiu muito, e até o próprio torcedor do Flamengo. Aquela régua que a gente tinha do 2019 diminuiu muito, né? Porque a gente sempre olhava o Flamengo e sempre queria colocar o time de agora, o de 2022 ou de 2021 com o time de 2019. É que quando você entrega muito, você vai ser cobrado muito, a cobrança vai ser lá em cima. Mas eu já estou vendo que diminuiu bastante em relação a isso. Hoje a gente não cobra tanto do Flamengo. A comparação que você está falando. Do time de 2019, na comparação. Né? De, aquele time não joga daquela maneira mais, o desempenho não é o mesmo. Mas a torcida do Flamengo já está não exigindo tanto. Menos apegada. Não sei se é menos apegada, mas exigindo menos daquilo que sempre exigiu da equipe do Flamengo. As conquistas continuam, né? Continua. Inegável. E jogadores, bons jogadores chegando o tempo inteiro, né? Toda hora, né? Toda hora. O Flamengo é absurdo. O Flamengo é só contratação e contratação altíssima.